Alejandra, tem uma. Acredito eu, pela bandeira que você carrega nas suas costas, inclusive essa imagem está aqui na thumb, que você é venezuelana. Me corrija se eu estiver errado. Não, O tá que, certo. o que levou uma venezuelana a torcer pelo Palmeiras, Alejandra? Como é que a gente sabe que, de repente, a Venezuela nunca ganhou uma Libertadores, né? Eu acho que nunca ganhou uma Copa América e tudo mais. O Brasil ele é um pouco mais forte que a Venezuela no quesito futebol. Mas o que é que você viu no verde que você falou, eu acho que eu vou torcer pelo Palmeiras? A gente tem que explicar isso para a gente. Como é que uma venezuelana torceu pelo Palmeiras, Alejandra? Bom, primeiramente agradecendo aqui o pessoal de Parlando de Palmeiras, né, pelo convite. De verdade, está sendo uma honra. Adoro participar em live, adoro quando sou convidada. E, bom, mais uma vez, uma honra. Muito obrigada aí, André. Muito obrigada, Thiago. E, bom, gente, é um pouco, assim, meio que conturbado essa minha situação. Porque não é somente pelo fato de eu ser palmeirense, estrangeira, também tem a questão que eu sou venezuelana, quando a Venezuela, o forte não é o futebol. É muito estranho isso hoje. São várias coisas ao mesmo tempo. Mulher, né? Venezuelana, no futebol, Gostando de futebol. né? E, bom, e estrangeira, né? Também. Então, são três coisas, três fortes que, assim, eu não... Aqui, para o brasileiro, eu sempre senti acolhimento, independentemente da pessoa que, suponhamos, torcedor do Corinthians, do Flamengo, não importa, o torcedor do time que for, sempre me senti apoiada. Agora, infelizmente, não me senti até agora apoiada pelos meus conterrâneos. Justamente isso, porque Venezuela não é um forte, Venezuela não apresenta nenhum perigo, nem Copa Libertadores, nem nada, assim. Venezuela no futebol não é forte, né? Nunca participou no Mundial, nunca. Nunca foi uma Copa. Esse ano passado, né, chegou até o repescagem, nem até o repescagem, nada disso. Tipo, Bolívia ganhou do Brasil e por conta disso a Venezuela, né, deram aquela goleada. A Colômbia, justamente Colômbia, que também vendria sendo o meu segundo país, porque o meu pai, ele era colombiano. E tá ali o detalhe. Por que uma mulher venezuelana que gosta de futebol, deixando de lado um pouquinho Palmeiras, né? Mas é muito estranho e é justamente por isso. Porque o meu pai, ele era colombiano e o forte na Colômbia também é o futebol. Né? A diferença da Venezuela, que a Venezuela é beisebol. Então, o meu pai, ele chegou na minha cidade e ele formou um time, ele montou um time de futebol. E o time do futebol da minha cidade era do meu pai. Ou seja, meu pai era o dono do time do futebol da minha cidade. Assim, ele que incentivou. E, aliás, assim que ele faleceu, né, a minha cidade, fez uma homenagem, fez como fala em português, um estádio, aqueles estádios pequenininhos. E o nome dele é o nome do meu pai. Ele era médico. Então, tipo assim, ele era patrocinador, ele era tudo. Então, eu cresci, eu nasci nesse mundo de futebol. Beisebol eu curto até ainda, mas não tanto quanto futebol, porque, tipo assim, a minha cultura dentro de casa e na minha cidade era tudo em volta, era futebol, 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 futebol. E, tipo assim, o futebol venezuelano nunca teve, assim, esse forte por causa do investimento. Investimento não tem no futebol lá na Venezuela. Agora, se a gente falar de beisebol, é outra coisa. Então, esse daí, por isso que eu gosto de futebol. Já por pai, né, criança e tal. Então, aí tira essa dúvida venezuelana e, né, em futebol, enfim. E mulher não tem como, né, gente? Eu acho que não tem gênero pra gente ter gostos de esporte. Então, tipo, infelizmente, pra quem não gosta, eu sou muito apaixonada pelo futebol, então não tem como. Mas tem muita mulher já que por que o Palmeiras? Já para finalizar essa parte aqui, olha,
todos nós, estrangeiros, que chegamos não somente ao Brasil, a qualquer país onde o forte seja futebol, ou seja lá qual for o esporte, os primeiros 3 anos, se a gente decidiu se radicar, os primeiros 3 anos, a gente só tem mentalidade para trabalhar. Se a gente não sabe o idioma, aprender o idioma, se adaptar na cultura, para depois se incentivar com outras coisas, lazer, gosto, etc. e tudo mais, que é exatamente o que aconteceu comigo e acredito que acontece com muitos estrangeiros que chegam ao Brasil, que é um dos países do futebol, né? Então, tipo assim, passou 3 anos, obviamente, em esses 3 anos, eu sempre assisti, inclusive lá no meu país, eu também assistia ao futebol daqui, da Liga daqui do Brasil, de outras ligas, né? Bundesliga, enfim. Mas, tipo assim, eu não tinha me familiarizado tanto com alguns times em específicos. Eu nunca ouvi falar do Palmeiras. Eu vim ouvir falar do Palmeiras aqui, graças aos corintianos. Ah, é? Eles tiravam tanto sarro. E, por incrível que pareça, eu comecei a torcer pro Palmeiras quando ele estava na segunda divisão. Sim, estava na segunda divisão, 2013, né? Nossa, você começou a torcer pro Palmeiras da segunda divisão? Filho. Porque o Palmeiras estava na E o Corinthians era campeão do mundo na época, atual campeão do mundo. Então, eu lembro, isso nunca vou esquecer, cara, nunca vou esquecer. Que eu tava no barzinho e tal, não sei o que. E, tipo, o pessoal, tipo, tava falando aí tinha uma mesa aí de um monte de corintiano e tal, não sei o que. E estavam, tipo, falando, né? Tirando o sarro do Palmeiras e tal, não sei o que. E eu lembro que, se eu não me engano, o Corinthians tinha ganhado o Mundial de Clube de 2012. Sim. E o Palmeiras estava na segunda divisão, mas não saía da boca deles o Palmeiras. Eu falei, gente, despertou essa minha curiosidade. Gente, mas eles estão falando tanto desse time, é o time rival deles mesmo? Não sei, porque para mim não seria tipo Corinthians e São Paulo, né? Na minha cabeça, porque tinha pouco conhecimento, como já disse. E, tipo assim, eu falei, não, despertou essa minha curiosidade, deixa eu pesquisar aqui. Cara, comecei a assistir, né? O Palmeiras na segunda divisão. Meu Deus. O Palmeiras na segunda divisão, nessa última vez, cara, foram jogos muito sofridos também, tá? Foram. Assim, eu falei, gente, enfim. Só que me interessei, fui me interessando. Fui vendo um pouco mais da história dele. E teve uma coisa que me prendeu muito. É porque o Palmeiras representa muita coisa que nós estrangeiros, ou pelo menos eu, vi, me espelhei, né? Muitas coisas que o time em si já tem passado, pelo fato dele ser construído, inaugurado por estrangeiros, né? Por migrantes. Eu, como migrante, me identifiquei muito por essa parte. Porco, eu não consumo porco, não como porco. Mas porque você é palmeirense ou por alguma outra razão? Não, é porque da religião mesmo. Ah, entendi. Você é judia? Hã? Você é judia? Não, religião na verdade é por minha mãe, né? São 2 culturas. A minha cultura é estranha. Meu pai é colombiano, minha mãe, esse povo lá é mais árabe, entendeu? Mas que cultura estranha? Tem cultura. Tem várias coisinhas ali, entendeu? Mas, enfim, aí eu estava estudando marketing, aí eu comecei a ler a parte do Robato. Falei, mira, olha só, o Robato é graças ao quê? Ao marketing. Um marketing assim que, tipo, explodiu. Então, eu estou lendo, eu estou me familiarizando, estou acompanhando mais. Palmeiras sobe para a primeira divisão. Eu ainda acompanhando tudo. E mesmo assim, os times rivais sempre massacrando, como sempre, o Palmeiras. Eu falei, gente, mas por que tanto essa questão deles com o Palmeiras? O Palmeiras está subindo agora da segunda divisão. Cara, os caras ganhou agora o Mundial. Enfim, várias coisas, sabe? Se juntou várias coisas. E, tipo assim, isso me fez, tipo, meio que querer mais
e acompanhar mais o Palmeiras. E, em consequência disso, aí eu, tipo, quer saber? Desculpa a expressão, foda-se, sou palmeirense. Não tem como, são muitas coisas, eu verde, eu roubado, fundado por migrantes, caiu 2 vezes pela segunda divisão, é doloroso falar isso? É doloroso, dói, pesa, mas é uma realidade, e é uma realidade que eu também consegui refletir, assim, me espelhei muito, sabe? Vi muito, me inspirou muita coisa, vi minha história, um pouco assim, parecida. Tudo que o Palmeiras tem passado como time, né? Trocaram nome, olha, um monte de coisas. Sim, sim. Mas o que me chamou mais atenção de tudo isso não é uma gringa ser palmeirense, é o Palmeiras formar um torcedor em 2013 do zero, sem nenhuma influência da família. Eu achei isso muito curioso, porque normalmente o certo ali era torcer para o Corinthians, para o São Paulo, que tinha vencido a Sul-Americana recente, e não para o Palmeiras, ou para algum time de outro estado e tudo mais. Você mora em São Paulo, né, eu acho. Você não cogitou o time de outro estado. Mas na Venezuela ou na Colômbia, que teu pai era colombiano e gostava muito de futebol, você falou, você tem time que você torce na Venezuela e na Colômbia, ou você só torce para o Palmeiras? Olha, vou ser bem sincera. Mesmo que meu pai, né, incentivou eu e meus irmãos, enfim, mesmo assim, eu gostava era do time do meu pai, porque eu era muito criança, eu cresci com esse time, que sempre foi, tipo, local, sabe? Da Várzea, que chama, né? Várzea. Várzea, tipo isso. Então, tipo, mas acompanhar o futebol venezuelano, eu não acompanhava. Eu acompanhava mais, tipo, o profissional mesmo, sabe? Eu acompanhava mais o futebol italiano, o Milan. Eu torcia muito, torço até agora pelo Milan. Também. Eu torço pelo Milan. E também futebol de Inglaterra também assistia muito. Eu tô falando de tipo assim, de criancinha. De seleções, eu amo até hoje. É o Holanda, assim, tipo, o jogador favorito são os Van Basten, Van Persie, Van Nistelrooy, Van der Vaart, Van der Sar. Os Vampeta. Aqui tem o Vampeta. Enfim, tipo assim, mas não era que eu torcia, porque não vou mentir para vocês. Na Venezuela, o futebol nunca foi forte, nunca. Então, como eu cresci com essa cultura, aí não me restou mais do que acompanhar a Bundesliga, acompanhar de outros países. Do Brasil, eu não acompanhava tanto quanto a Bundesliga, mas se acompanhava alguns que outros jogos, né? De alguns times em específico. Do São Paulo, a gente não tinha como não saber do São Paulo, porque São Paulo era muito assim, demais. Do Santos, de Pelé. Corinthians também, a gente ouviu muito falar do Corinthians. Tipo, esses eram os 3 times. Do Flamengo eu também não conhecia, não. Conheci foi aqui junto com o Palmeiras. Foi fundado agora o Flamengo, praticamente. Praticamente. É mais recente. É mais recente. É mais modinha.